todos, eu sou Vanessa Mendes Keller, eu sou aluna no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu vou trazer para vocês então brevemente a minha dissertação de mestrado, que teve sob orientação da professora doutora Graciela Sbruzzi. Essa dissertação ela vem com o título Efeitos de um programa de estimulação elétrica neuromuscular sobre variáveis funcionais e de mobilidade em pacientes com insuficiência cardíaca internados em unidade de cuidados coronarianas. Eu inicio falando que a insuficiência cardíaca é a dificuldade que o coração tem em bombear sangue de forma efetiva para o corpo. Então, essa dificuldade vai gerar problemas não somente a nível de coração, mas também a nível sistêmico, como a disfunção muscular periférica, que é a perda de força muscular nesses pacientes com insuficiência cardíaca, gerando impacto na mobilidade e na funcionalidade principalmente. Quando a gente fala de mobilidade em paciente com insuficiência cardíaca, a gente fala em pacientes que já apresentam dificuldades nesse aspecto em função das alterações fisiológicas ocasionadas pela doença. Então, esses pacientes eles também apresentam um perfil de internação hospitalar frequente e durante a internação hospitalar eles apresentam declínios funcionais importantes. Quanto maior o período de internação, maiores vão ser os declínios. Quando a gente fala em paciente crítico, então, internado em unidade de terapia intensiva, os efeitos deletérios do imobilismo eles são ainda mais graves. 37% desses pacientes exibem atrofia muscular já no 4º dia de internação na UTI. Então, nesse sentido, é importante a gente pensar em estratégias para minimizar essa degradação muscular. Então, o treinamento neuromuscular ele vem para combater, para prevenir e para reverter a perda de força muscular nesses pacientes hospitalizados. A eletroestimulação neuromuscular, então, ela é uma alternativa eficaz para reverter o imobilismo e ela pode ser utilizada de forma isolada ou associada ao exercício físico. Gera benefícios principalmente para aqueles pacientes com limitação para realizar os exercícios convencionais. Então, quando a gente fala em pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Mas o que é a eletroestimulação neuromuscular, então? É uma tecnologia assistiva que utiliza corrente elétrica para promover o estímulo desses nervos motores, que vão gerar, então, uma contração muscular. Isso vai promover o fortalecimento da musculatura enfraquecida pela inatividade. Como objetivo geral do nosso trabalho, nós temos avaliar os efeitos da eletroestimulação neuromuscular sobre as variáveis funcionais e de mobilidade em pacientes com IC internados em unidade de cuidados coronarianos. E no nosso primeiro artigo produzido, nós tivemos como objetivo específico avaliar os efeitos da eletroestimulação neuromuscular associada à fisioterapia convencional sobre parâmetros musculares, então mobilidade, funcionalidade, fragilidade, níveis de dor e variáveis hemodinâmicas também foram variáveis avaliadas. No segundo artigo que produzimos, então, investigar a correlação entre essas variáveis em pacientes com IC hospitalizados em uma UCC. O primeiro artigo ele tem como título Efeitos de um programa de estimulação elétrica neuromuscular sobre variáveis funcionais e de mobilidade em pacientes com insuficiência cardíaca internados em unidade de cuidados coronarianos. Esse é um estudo antes e depois de intervenção não comparado. Ele passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas e foi aprovado em todos os aspectos éticos. E ele foi realizado, então, na unidade de cuidados coronarianos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, compreendendo o período entre julho de 2024 e julho de 2025. E como critério de inclusão nós temos então pacientes com insuficiência cardíaca crônica, com fração de ejeção reduzida ou preservada, independente da etiologia, internados na UCC de ambos os sexos, a idade compreendendo 40 e 85 anos, e que não apresentem nenhuma contraindicação então ao uso da eletroestimulação nos músculos extensores do joelho. Como critério de exclusão nós temos então as doenças neuromusculares previamente diagnosticadas, doença maligna em fase terminal, amputação dos membros inferiores, IMC acima de 35 kg por metros quadrados, a lesão de pele nos pontos de colocação dos eletrodos, a dificuldade de compreensão dos procedimentos propostos e a não concordância de participar do estudo, então, por meio do termo de consentimento livre esclarecido. Em relação ao nosso protocolo utilizado na eletroestimulação neuromuscular, utilizamos uma corrente pulsada bifásica de 50 Hz de frequência e 500 microsegundos de largura de pulso. O tempo on estabelecido foi de 5 segundos e o tempo off
off inicial foi de 15 segundos. Os eletrodos então foram colocados no ponto motor do quadríceps, conforme a gente consegue ver na imagem, e o paciente foi posicionado então em decúbito dorsal, de barriga para cima, com esse coxim que permite a movimentação da articulação do joelho. O tempo inicialmente foi de 20 minutos por sessão, uma vez ao dia, até a alta desse paciente não cessar, e foi preconizado um mínimo de 3 sessões então. Esse protocolo da eletroestimulação contou com uma progressão de carga, então foi acrescido 2 minutos por dia, tempo máximo estabelecido de 30 minutos, e foi retirado 2 segundos do tempo off, então inicialmente foi de 15 segundos, com redução de 2 segundos por dia, por sessão ao dia. E o aumento da intensidade foi realizado então conforme a tolerância do paciente. Em relação aos nossos desfechos e as avaliações utilizadas, então, nosso desfecho primário foi a força muscular periférica dos membros inferiores e foi realizado através da dinamometria dos membros inferiores. Então, a gente consegue ver na imagem essa plataforma metálica, o paciente é conectado a ela através dessa tornozeleira e embaixo dela tem uma célula de carga. Então, a gente pede para o paciente fazer um movimento de extensão do joelho e a gente registra, então, o maior valor de 3 tentativas. De forma semelhante, a força muscular de preensão palmar, ela foi realizada através da dinamometria manual, o paciente aperta o dinamômetro, também por 3 vezes, e a gente registra o maior valor. Então também foi realizada a arquitetura e a qualidade muscular da musculatura do quadríceps. As imagens eram registradas e depois tratadas em software. A espessura muscular era calculada então com a distância entre as aponeuroses e o ângulo de penetração do músculo vasto lateral era calculado conforme então essa imagem aqui. A mobilidade foi avaliada através da SU Mobility Scale, que é uma escala que vai de 0 a 10. 0 um paciente completamente acamado e 10 um paciente que deambula de forma independente. E a funcionalidade, então, foi avaliada através do índice CATS, que é uma escala que avalia as atividades de vida diária desse paciente. Então, tomar banho, se vestir, ir ao banheiro, transferências, cama, poltrona, continência dos esfíncteres e alimentação também. Se consegue fazer de forma independente ou com algum auxílio. Se o paciente tem independência, ele pontua um ponto em cada um desses aspectos e quanto maior a pontuação, mais independente é o paciente. A fragilidade, então, foi realizada através da escala de fragilidade do Cardiovascular Health Study, também conhecido como critérios de Free, que considera, então, 5 aspectos para avaliação da fragilidade. A perda de peso não intencional no último ano, a exaustão através de perguntas autorrelatadas, a baixa atividade física, a lentidão na marcha e a fraqueza muscular. Então, esse paciente é considerado como não frágil, pré-frágil e frágil, de acordo com a pontuação em cada uma dessas categorias. Em relação ao momento de avaliação dos desfechos, então, a avaliação inicial era realizada com todas essas avaliações que eu falei, e no mesmo dia já era realizado o primeiro dia de aplicação do protocolo. Então, imediatamente antes e imediatamente depois da aplicação do protocolo, era realizada a avaliação do desconforto, então, através da escala visual analógica da dor, e das variáveis hemodinâmicas, então, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio. Era preconizado, então, no mínimo 3 aplicações do protocolo, e depois realizava-se a avaliação final, repetindo, então, todas as avaliações realizadas inicialmente. Nos nossos resultados, então, na caracterização da amostra, nós temos pacientes de meia idade, prevalentemente do sexo feminino, com sobrepeso e apresentando fração de ejeção reduzida. Em relação à funcionalidade e à mobilidade, nós destacamos aqui nessa tabela que houve diferença significativa, com o delta percentual de 85% na funcionalidade e na mobilidade de 35%. Nessa mesma tabela, a gente destaca então o nosso desfecho primário, que não teve diferença significativa estatística, mas teve um pequeno incremento então de 21% no delta percentual. Essa tabela aqui, em relação às variáveis hemodinâmicas avaliadas, a gente destaca que não houve alterações significantes entre os momentos de início e final de aplicação da intervenção, então reforça a segurança da técnica, e a EVA inclusive se manteve com valores muito próximos de 0. Os principais achados então do nosso estudo é que a eletroestimulação promoveu melhora na funcionalidade e na mobilidade, então com potencial de preservar a independência e acelerar a recuperação desses pacientes com IC, e a nossa amostra então representa a população tipicamente internada por insuficiência cardíaca, mulheres de meia idade com sobrepeso
e com fração de ejeção reduzida. Em relação ao nosso desfecho primário, então, a força muscular dos membros inferiores, a gente não conseguiu observar diferença estatística, mas existiu um pequeno incremento. Isso pode se dar em função do curto período da intervenção, então foi média 3 sessões, e a baixa progressão da intensidade, então, da eletroestimulação. Em relação à segurança hemodinâmica, a gente dá um destaque porque não houve alterações significativas, então, nas condições que fizemos a eletroestimulação, nos parâmetros que aplicamos, ela não provoca instabilidade hemodinâmica aguda relevante, reforçando uma segurança imediata no ambiente hospitalar e também confirmando um perfil de baixo risco hemodinâmico para a técnica. Então, uma síntese das nossas limitações é que os resultados eles convergem com estudos prévios, confirmando que a eletroestimulação é segura, factível e potencialmente benéfica nesses pacientes com insuficiência cardíaca, inclusive em ambiente intensivo, mas esse estudo ele teve algumas limitações, então a ausência de grupo controle, o tamanho amostral reduzido, a curta duração do protocolo, o cálculo amostral voltado, então um desfecho específico que foi a força muscular, e as nossas perspectivas então para estudos futuros é que estudos randomizados com maior amostra e segmento prolongado eles são necessários para avaliar os efeitos então estruturais, funcionais e clínicos a longo prazo da eletroestimulação neuromuscular. O segundo estudo, ele tem como título a correlação entre parâmetros musculares e independência funcional em pacientes com insuficiência cardíaca hospitalizados. Esse é um estudo de correlação, passou pelos aspectos éticos do Hospital de Clínicas também e também foi realizado na UCC no período de julho de 2024 e julho de 2025. Os critérios de elegibilidade são idênticos ao primeiro artigo, bem como os desfechos e as avaliações, então eu não vou repetir aqui para não me tornar repetitivo. O momento da avaliação dos desfechos, então, foi na admissão na UCC, quando os pacientes estivessem estáveis, a força muscular periférica, a arquitetura muscular, a mobilidade, a funcionalidade e a fragilidade foram avaliados nesse momento. Os nossos resultados, nessa primeira tabela, em relação à caracterização da amostra, nós temos pacientes de meia idade, prevalentemente do sexo feminino e apresentando fração de ejeção reduzida. Em relação às correlações entre os parâmetros musculares, funcionais e de mobilidade, nessa segunda tabela, nós observamos então correlações entre a força de preensão palmar e a força dos membros inferiores com a funcionalidade e com a mobilidade, apresentando então correlações fortes entre essas duas variáveis com um p-valor significativo, indicando que maior força está fortemente associada a melhor funcionalidade e a melhor mobilidade. Também nessa tabela, a idade se correlacionou negativamente com a mobilidade, indicando que maior idade está fortemente correlacionada com menor mobilidade. E existe uma forte coerência entre as diferentes medidas de força muscular. Então, a força de preensão palmar se correlacionou com a força dos membros inferiores. Nessa terceira tabela, a gente consegue ver a correlação entre as variáveis musculares, então avaliada através da ecografia, a espessura muscular do reto femoral e a área de secção transversa do reto femoral se correlacionou de forma positiva com a força dos membros inferiores e membros superiores, da mesma forma com a funcionalidade e a mobilidade. Indica que maior espessura muscular, maior área de secção transversa significa maior força, maior mobilidade e maior funcionalidade. E de forma negativa, a espessura muscular do reto femoral se correlacionou com a fragilidade. Então, quanto maior a fragilidade, menor a espessura muscular do reto femoral. Seguindo para a nossa discussão, então, esse estudo com o título Relação entre a arquitetura do músculo quadríceps femoral e a força muscular e a função física em idosos com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, eles encontram que a arquitetura do quadríceps, avaliada através da ultrassonografia, está significativamente associada à força muscular e à funcionalidade, especialmente em mulheres idosas, que vem ao encontro com o que a gente acaba encontrando nesse nosso estudo. Os parâmetros estruturais e a força muscular mostram forte relação com a funcionalidade e a mobilidade nesses pacientes com insuficiência cardíaca. Esse outro estudo, então, em relação à força muscular, com o título Velocidade da Marcha, Força Muscular e Estado Funcional predizem readmissão hospitalar não planejada de sobreviventes de cuidados intensivos em 30 dias, nos traz
que a maior força de preensão palmar e melhor estado funcional estão associados a menor risco de readmissão hospitalar e maior independência funcional. Está significativamente relacionada com a melhor mobilidade e independência funcional. Então, a força muscular, ela é um preditor para o diagnóstico funcional e de readmissão hospitalar. E da mesma forma, a gente consegue ver uma forte correlação entre as diferentes medidas de força muscular, que reforça, então, uma coerência entre essas medidas. Nas implicações clínicas desse nosso segundo artigo, a gente traz que a força e a arquitetura muscular, elas são determinantes no desempenho funcional desses pacientes com IC, mas estudos longitudinais, eles são necessários para aprofundar as relações entre a força, a estrutura muscular e prognóstico. Então, finalizando essa apresentação, eu trago aqui no estudo 1, a eletroestimulação lá se mostra segura e com poder de auxiliar na manutenção da funcionalidade e da mobilidade durante a internação, mas que não foram observadas, então, alterações significativas na força muscular e nos parâmetros de arquitetura muscular. E no segundo estudo, então, a força muscular e a arquitetura do quadríceps, elas apresentaram correlações positivas com a funcionalidade e com a mobilidade, e as diferentes medidas de força muscular apresentaram forte correlação entre si. Então, isso reforça a coerência entre as medidas de força. Na ausência de uma, na ausência de conseguir coletar ou avaliar a força muscular periférica dos membros inferiores, a gente consegue utilizar a força de preensão palmar e vai ter uma coerência entre essas medidas. Muito obrigada e até a próxima!